nossa pauta, com base na boa reflexão proposta por Jesus, naquele trecho que eu considero um trecho que, no geral, é um pouco negligenciado, mas que deveria ser retomado por nós outros, como uma espécie de reflexão, de algum horizonte de maturidade, para que a gente possa alcançar o que, em verdade, Jesus tenha querido transmitir. Ele nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 37, se não me se não me falha a memória, que seja, ele diz assim: que seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Que seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Eu gosto muito do porém. Esse adversativo, né, para um professor de gramática, é bastante convidativo, né, para tentar refletir a respeito do alcance de um adversativo. Qual é a função de uma conjunção adversativa, uma conjunção coordenativa adversativa? É tentar estabelecer uma ruptura com o enunciado imediatamente anterior. E essa ideia de ruptura com o que está sendo estabelecido antes dá-nos uma atenção importante, eu considero bastante produtiva, sobretudo para nós outros que nos entregamos à filosofia, que tenta, no nosso caso filosófico, tenta traduzir essas adversativas ou essas adversidades numa tensão que a gente conhece sob o nome de diálogo. O que vem a ser o diálogo? O diálogo é a relação entre dois iguais, porque a gente supõe que o diálogo ele tem que ser numa relação entre iguais, tudo bem, não? Se um se colocar acima do outro, o poder de uma autoridade tende a reduzir ao outro a uma posição subalterna, de submissão, tudo bem? E aí não é possível, praticável, a noção mesma do diálogo, vira um monólogo, em que uma autoridade fala e as demais obedecem, tudo bem? Ou o interlocutor, né, de imediato obedece. E em filosofia a gente tende a pensar que o diálogo, sendo uma relação entre iguais, é uma permuta de reflexão e de experiências. Então, quando eu dialogo com o Kleber, com a Leida, com o Davi, com o Sidney, com a Regina, o que que a gente faz? Nós estabelecemos uma permuta ou trocas de atos de fala, em que nessa permuta o que se tem? Jogos de oposição. Eu penso de um jeito e externo o meu argumento. A Regina pensa de outro jeito e ela externa uma posição diferente da minha, estabelecendo uma tensão com o que eu disse. E aí nós vamos ouvindo um ao outro e tentando aproveitar o que o outro tende a dizer. Tudo bem, não? Então eu tendo a aprender muito com o diálogo, no meu diálogo com ela, e eu tendo a traduzir alguma coisa também que possa acrescentar e que ela também possa aproveitar. Não é isso ou não? Então o diálogo é uma permuta de trocas de atos de fala em que se espera haja uma relação de reciprocidade, uma relação de respeito, mas, ao mesmo tempo, uma relação tensiva e dialética de acrescentamento. Essa é a ideia do diálogo. Então, a gente espera que, numa relação dialógica, o sentido não é o da tácita concordância ou adesão passiva a tudo que o outro venha nos transmitir. Não. Não é uma adesão tácita, não é uma relação de recepção passiva, mas sim uma espécie de filtro em que a nossa razão operando e a outra razão também operando, nós temos uma espécie de troca de contribuições, em que o outro tende a me ensinar e a dizer bastante, e em que eu possa também dizer algo e talvez traduzir alguma coisa que o outro não saiba. Então, é essa ideia de que de que o diálogo se reveste para que a gente possa entender qual é o pressuposto dessas trocas, desses encontros, dessas tertúlias, dessas oportunidades em que os meus interlocutores, né, estão em decisiva e importante interação com o meu horizonte de pensamento, quanto eu próprio me coloco na mesma receptividade
no mesmo interesse, no mesmo grau de atenção, para que eu também aproveite os discursos alheios. Então essa relação do eu com o outro, né, essa permuta em que um eu e um tu estão alternando os lugares de fala, isso nos permite estabelecer pontos de convergência, quanto outros tantos pontos de divergência. E tudo, claro, traduzido no máximo da respeitabilidade, da alianeza, da sutileza, do carinho, do cuidado com que as interações tendem a nos produzir, enquanto posição inteligente do interesse que se mobiliza pela sede de conhecimento, pelo espanto e pela inquietude. Então é importante que nos pensemos sobremaneira enquanto princípios inteligentes do universo, questão 23 de O Livro dos Espíritos, nos pensemos como aqueles que estão o tempo inteiro fazendo uso, fazendo exercício de uma reflexão, por onde a nossa inteligência estabelece pontos de apoio que nos permitem, digamos assim, produzir novas gradações do campo cognitivo. Estamos aqui para isso. Essa interação de um encontro que, por exemplo, estabelecemos numa segunda-feira, o que nós estamos tentando fazer? Estamos estabelecer essa permuta viva em considerações e reflexões e inquietudes. Inquietudes porque ninguém quer aqui ouvir o mesmo, porque o mesmo você já sabe. A gente quer ver se nesse ponto de interação haja alguma coisa que me faça pensar por uma angulação diferente, por um ponto de vista ainda não pensado, por uma perspectiva que eu poderia aprofundar, por um olhar de estranhamento e, ao mesmo tempo, que me convida a lugares ainda não devidamente visitados. E é isso que estabelece uma inquietude, que é o desejo perene, contínuo, permanente, de querer saber sempre mais. É isso que faz com que nós tentemos a interação com um narrador através de um romance, ou através de um comentarista a partir de um trecho de livro, a partir de uma série, por onde naquela interação das imagens e das noções ali traduzidas eu possa ampliar o meu leque de considerações a respeito do mundo quanto de mim próprio. Então, no geral, o que a gente espera? A gente espera que toda oportunidade de contato interpessoal seja uma experiência que se torne uma experiência significativa, que ela seja vivaz, que ela seja uma troca enriquecedora, que ninguém tenha a pretensão de ensinar tudo, mas que tenhamos a pretensão de aprender sempre. Sabe? Que ninguém aqui se invista de uma auctoritas, de um lugar de, sabe, de excelência e de esnobismo, mas que nos coloquemos aqui à disposição uns dos outros para que venhamos a trocar mesmo figurinhas. É esse o papel que o diálogo tem. É esse o modo como as inquietações vão sendo postas. E, ao mesmo tempo, os incômodos vão nos produzindo movimentações para adiante. Lembra que eu já disse, quem não se incomoda, se acomoda. Então o incômodo para nós que nos pautamos pela reflexão filosófica, o incômodo intelectual é mais do que sempre bem-vindo, é mais do que necessário. Aliás, é o nosso modo de ser, né, enquanto seres questionadores da ordem de tudo, da ordem de si, da ordem do mundo. Tudo bem, gente? Então é essa a ideia que eu acho que deva ser aquela que nos faça tentar aprender. E ao tentar aprender, como a relação dialógica ela é tensiva, né? Ela é tensiva, isso não quer dizer que o outro tenha de concordar com tudo que eu venha a propor. Isso não quer dizer que eu tenha de concordar com que tudo que o outro proponha também tenha validade absoluta. Tá certo? Então, nós discordamos uns dos outros, nós entramos em convergência uns com os outros e tiramos sínteses todos dessa mesma experiência. É essa a ideia que se espera em toda e qualquer relação interpessoal. Assim sendo, não, eu acho meio complicado
posturas às vezes religiosas, de um certo grau de maniqueísmo. Qual é o grau do maniqueísmo? De pensar um absoluto mal versus um absoluto bem, e um litígio insuperável nesse plano de relações, em que tudo que o outro diz tende a ser o tempo inteiro abominável, e que tudo que um outro, por quem eu tenho simpatia, venha dizer, eu acho sempre de uma excelência indiscutível. Isso é ingenuidade, isso é simplismo de pensamento. Isso é uma via plana que não nos acrescenta estímulos significativos. Então, todos nós aqui temos os nossos percalços, atropelos, reflexões desejáveis e contribuições. Isso quer dizer que essa experiência se enriquece, sobretudo para nós outros espíritas que pensamos também a vida fora do corpo. Isso vai se dar tanto na nossa relação entre encarnados, em que estamos aqui nos encontrando para uma troca de figurinhas despretensiosa, mas ao mesmo tempo convidativa. Isso vale também quando nos relacionamos com os informes que vêm do mundo espiritual. Dá para aproveitar muita coisa? Aproveitamos muito. Dá para estabelecer alguns filtros de cuidado e precaução em relação a esses mesmos informes? Sim, é óbvio que devemos a estabelecer também esses filtros de precaução e de cuidado. Porque a nossa adesão, ela tem de ser dosada ou experimentada no limite da razoabilidade. Percebe ou não? Então é essa a ideia que o Kardec propôs, lá no século XIX, de submetermos todos os ditados dos espíritos ao rigor de um questionamento desejável, de um questionamento contínuo, não aceitando como verdade absoluta o que quer que seja, colocando tudo através ou, né, na mediação do crivo da razão. É essa a ideia que nós deveríamos guardar, essas precauções que nós deveríamos guardar com o mundo espiritual. Porque quem são os espíritos? O Kardec ele foi o grande nome de um pensador que conseguiu desmistificar o mundo espiritual. Enquanto todos vinham a experiência do mundo espiritual na aura do miraculoso, na aura do espetacular, na aura do sobrenatural, o Kardec desvestiu tudo isso desses enleios e nos trouxe a essência de uma relação de reciprocidade e de continuidade daquilo que somos quanto encarnados e daquilo que seremos a posteriori, enquanto fora, quando estivermos, aliás, fora do corpo. Então, quem são os espíritos com os quais o Kardec se relacionou? Eles nada mais são do que os homens que viveram na Terra. É isso que os espíritos responderam, né, nas mesas girantes. Nós somos aqueles espíritos que outrora animaram corpos terrestres. E o que acontece, né, quando o Wagner sai daqui e vai para a Europa? Quando ele chega do outro lado né, do oceano, o Wagner tende a ser mais ou menos o que ele era quando estava aqui no Brasil, certo ou não? Não vai ter alteração substancial, não vai ter um salto miraculoso daquilo que a gente sabe do Wagner. Então a mesma coisa se dá quando estabelecer a experiência da morte. Como é que chegaremos ao mundo espiritual? Nos santificaremos num passe de mágica? Ou seremos mais ou menos aquilo que já cultivamos no nosso modo de ser enquanto encarnados? Então os espíritos nada mais são do que aqueles que viveram na Terra. Ou seja, espíritos, cada qual atravessado por uma historicidade, por um elenco de experiências, que fizeram com que as suas mazelas, né, se patenteassem, as suas qualidades também viessem à tona, e, portanto, não há nenhum milagre, não há nenhum salto, não há nenhuma santificação, quanto não há nenhuma demonização do nosso trajeto na experiência da vida. Então é isso que a gente aprende de modo muito simples, didático, claro, e cristalino, consoante os bons argumentos desenvolvidos por Kardec e as boas respostas que os espíritos nos ofertaram.
Então, o que que acontece? Espíritos podem falar coisas sublimes, de grande envergadura intelectual, de grande aprofundamento filosófico? Sim. Espíritos podem, por sua vez, produzir enganos, engodos, desvios, simplismos, superficialidades, à semelhança do que nós somos aqui na nossa vida de relação, isso também é possível. Percebe, não? Então não há santidade, não há santificação, não há demonização, tá certo? Não há esse maniqueísmo que, no geral, as tradições religiosas nos fizeram imaginar, nos estimularam a pensar, certo ou não? Então, é a naturalidade da experiência humana que se revela tal e qual no corpo ou fora dele. No corpo ou fora dele. E tanto os espíritos fora do corpo, quanto aqueles que transitam na experiência corpórea, todos estamos assinalados pela ideia de Deus, pela experiência de Deus. Tudo bem? E a ideia de Deus supõe as suas leis. E as suas leis supõem o quê? As leis naturais. Terceira parte de O Livro dos Espíritos. As leis de Deus ou as leis naturais. Tudo bem, gente? Tá claro ou não? Então, o Kardec, ele desvestiu, né? Ele desmistificou o sobrenatural, nos mostrou a naturalidade da experiência humana, e a experiência humana independente da relação vibratória em que estejamos, em que nos movimentemos. Então é muito importante isso. Quando Kardec disse, né, em vários testemunhos, olha, eu interagi com milhares de espíritos. O Kardec nos fala, né, a esse respeito. Eu interagi com milhares de espíritos. Recebi de variados pontos do planeta mensagens por variados médiums. E dentre milhares de mensagens, umas 3.000 eu achei de conteúdo moral apreciável. Só que dessas 3.000 mensagens, 300 apenas eu achei possível, né, que fossem dignas de uma atenção concentrada. Ó, de 3.000 ele reduziu para 300, dignas de uma atenção concentrada. E reduzindo ainda mais, foram raras aquelas dignas de publicação. Sabe? Por intermédio de uma moral irrefutável, transparente, cristalina. Então, qual é o cuidado do Kardec? Na interação dos espíritos, ele pensar e filtrar tudo que lhe chega através de um critério rigoroso. Tudo bem? Através de um exame circunstanciado. É essa a ideia que o Kardec está propondo, percebe ou não? Diferente do que acontece hoje no Brasil, por exemplo. Hoje, qualquer coisa que vem por via mediúnica se transforma em livro. Sim ou não? Nós vamos encontrar muita porcaria dita mediúnica circulando por aí. Qualquer coisa que o médium recebe, eles publicam. Tudo é publicável, sem filtro nenhum. E esse é um risco, esse é um perigo. Esse é um cuidado que deveríamos todos guardar com bastante concentração, percebe não? Então, quando eu lembro Jesus falando, né, que seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, o que o Kardec, o que Jesus está propondo? Que possamos, para coisas razoáveis, plausíveis e dignas, né, da nossa adesão, a gente dizer o sim. E coisas absurdas, que não sejam razoáveis, ou que sofram sérios problemas de coerência, que possamos dizer um sonoro não. Tudo bem, não? Que possamos dizer um sonoro não. Então, que seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Vocês acham que Jesus disse sim para tudo? Você acha que Jesus não se levanta para criticar os poderosos da sua época? O Império Romano, a própria casta do farisaísmo que ali tentava colocá-lo em atropelos? Ele não teve
ele não tergiversou em demonstrar a hipocrisia dominante da sua época. Então, para o que ele considerava absurdo, hipócrita, negativo, perturbador, atentatório, inclusive, à vida alheia, ele dizia sonoros nãos, através de críticas, inclusive contundentes. E no outro plano também, quando aquelas pessoas necessitadas, não só do pão do corpo, quanto do pão do espírito, se lhe acercavam, tudo bem? Lhe reclamando a atenção e a vibração positiva, ele era de uma disponibilidade acessível, transparente, translúcido, percebe, não? E dizendo sim a todos aqueles que se lhe acercavam. Vinde a mim todos vós, que sofreis, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. Então ele dizia sim para o campo dos necessitados, os desvalidos, os vilipendiados, os perseguidos, os maltratados de toda sorte. Sabe? Então ele sabia dizer não para alguns e sabia também dizer não, sim para muitos. Mas ele se posicionava. É aquilo que está dito, acho que é o Paulo que diz, não sei, às vezes eu me equivoco na memória, né? Ou quente ou frio, morno não serve. No geral, a gente às vezes fica em cima do muro, não quer se posicionar. E nessa precaução que eu considero meio de verniz, nós acabamos assumindo o lugar perigoso da pusilanimidade. Né? Os pusilânimes estão aí também, como Pôncio Pilatos foi um pusilânime, lavando as mãos. Então, precisamos fazer um olhar o mais possível crítico, circunspecto e, ao mesmo tempo, assertivo, no sentido de sabermos quando é o momento do sim e, ao mesmo tempo, termos o cuidado e o discernimento para identificarmos os momentos do não. Nós não podemos aplaudir a tudo e a todos, e nem a nós mesmos, inclusive, tudo bem? Mas também não podemos rejeitar de modo absolutamente irresponsável e refletido. Para isso serve o juízo, para isso serve o pensamento, a reflexão. O juízo é um critério que mensura a coerência no atestamento de uma ideia para ver se aquilo procede e para ver se aquilo resiste às nossas perquirições. Então, o nosso trabalho, sobretudo aqueles que militamos pela via filosófica, o papel de questionar o tempo todo, sem algemas, sem amarras, mas, ao mesmo tempo, claro, no limite de uma coerência aguda e, ao mesmo tempo, bem posta. Porque eu não posso simplesmente desqualificar tudo que a Miriam diz numa desconsideração, inclusive que esteja desvestido o grau da civilidade, o grau do respeito. Tudo bem? Eu preciso interagir com ela, concordando e discordando, mas sempre numa via em que a amizade prevaleça. Então, o discordar de quem quer que seja não é se colocar avesso a personas, é se colocar crítico em relação a vias de pensamento. Percebe ou não? Então eu posso discordar da Miriam, a Miriam pode discordar de mim, e continuarmos muito amigos. O afeto não pode ser abalado. Na concordância quanto na discordância. Então é esse o nosso papel. O nosso papel é o de tentar produzir esses filtros, essas reflexões, para que o nosso falar sim, sim e não, não, seja o mais possível bem embasado. Não sejam idiosincrasias pessoais. Aqui não se coloca contra a pessoa de quem quer que seja. Nós podemos colocar-nos contra ideias, mas as pessoas devem se respeitar. E, de preferência, se amarem. Eu acho que é o caso nosso aqui de um grupo que tem uma afinidade, né? De um respeito mútuo. E é isso que a gente tende a fazer.
Percebe ou não? Então é que seja o vosso falar, porém, sim, sim, não, não. Concordando e discordando. Estabelecendo tensões significativas pelas vias do diálogo, pelas vias da atenção e do interesse naquilo que o outro tende a nos oferecer como contribuição. Percebe ou não? Então isso tudo é muito importante, que venhamos a estabelecer com o máximo de cuidado. Por isso que é fundamental que a gente lembre, né, que a gente lembre sobremaneira as contribuições que o Kardec nos ofereceu a esse respeito, né. Quando a gente fala que a posição do espiritismo, a posição do espiritismo é a do um desabrochar das potencialidades da nossa inteligência, né, buscarmos o desabrochar das potencialidades da nossa inteligência, e para que, nesse sentido, um conteúdo de reflexão filosófica, um conteúdo de pensamento, possa encontrar, desde que a adesão crítica for bem estabelecida, aquilo possa se transformar em um horizonte possível ou potencial de comportamento. O meu comportamento espírita só pode ser validado se a minha razão consentir. Nós não agimos por autoridades, ou seja, se submetendo a ordens de quem quer que seja. Nós não agimos por automatismo, ou seja, de uma maneira instintiva e irrefletida. O modo de ser espírita é aquele modo que toma a razão como o seu farol. E que, ao tomar a razão como seu farol, tenta mensurar, ajuizar as reflexões várias que nos chegam, para que, enxergando a pertinência ou não pertinência desses vários conteúdos, possamos formular sínteses de segurança moral, sínteses éticas, que nos deem uma assertividade que valide e qualifique o nosso modo de vida, o nosso modo de ser, de estar e de existir na relação interpessoal, na nossa relação com o mundo, com o planeta. É por essa via que a gente alcança esse patamar desejável mesmo de civilidade. E a gente sabe que o Espiritismo, está dito lá no preâmbulo do livrinho, aquele opúsculo maravilhoso que é Espiritismo, o Kardec vai propor qual é o nosso horizonte de razoabilidade mais assertivo. É a via tanto científica quanto a via filosófica. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, diz-nos Kardec, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende. Olha, é importante esse verbo. Compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Compreender as consequências morais é o exercício da síntese reflexiva que nos cabe, em face das reflexões ofertadas por esses mesmos espíritos. Então, não é porque o espírito disse que a gente tem que seguir. Nós vamos tentar compreender o que ele diz, mensurar a facticidade e a efetividade e a pertinência do que foi dito, para que, passando por esses filtros todos, nós possamos transpor isso para um horizonte de base ética, que possa ser traduzível, inclusive, pela via do comportamento. Ou seja, quando isso da teoria se transforma em ação. Percebe ou não? Essa é a ideia espírita por excelência. Então, o Kardec diz, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, temos uma metafísica, temos uma ética, temos uma cosmologia, temos um campo gnosiológico vastíssimo, para que as nossas relações com o mundo dos espíritos também produzam, né, sentidos que validem e deem qualidade à nossa relação com o mundo corporal. Porque a missão
Qual é a missão da encarnação, né? Para que estamos encarnados? A missão que os espíritos nos falam a respeito do que nos cabe fazer na encarnação é o desenvolvimento das nossas potencialidades intelectuais, o nosso modo de ser e interagir no mundo, e o modo como nós promovemos não só a nossa interioridade através de estímulos evolutivos, mas também a exterioridade, promovendo o lugar onde todos habitam, porque temos, enquanto seres históricos, uma função social e coletiva. Precisamos promover o mundo para que todos se sintam bem nele, não apenas para que eu me sinta bem nele. Então, o aspecto de seres sociais, aquilo que o Aristóteles falava sobre animal social, se somos animais sociais, se somos animais racionais, estamos a serviço de uma pauta coletiva. Para que venhamos a fazer o que Jesus fazia e possamos desprender virtudes. Pedro, alguém me tocou porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. Então, sejamos nós também partícipes e espraiadores também dessas virtudes, tá certo ou não? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Então, o Espiritismo é toda uma filosofia que está prenhe de consequências morais. Tudo bem? É isso que o Kardec disse lá no Livro dos Médiuns, sobre o Livro dos Espíritos. Ele vai dizer, o que é o Livro dos Espíritos? Contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. E, ao mesmo tempo, é a revelação do destino do homem, a uma teleologia, e iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos, tá certo? A natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Então, ele investe a relação com o mundo espiritual de uma gravidade reflexiva que é a base filosófica que nos interessa. Essa é a base filosófica que mais nos interessa, inclusive, né? Então, eu acho isso muito interessante, muito importante, que venhamos a estabelecer como uma reflexão de maturidade, né? Então, se o caráter do espiritismo, ou a sua essência, ou o seu horizonte mais distintivo, né, é o de uma doutrina racional, ou uma filosofia racional, e ao mesmo tempo uma moral consoladora, né? Por mais que possam falar à vontade os espíritos, por mais que os espíritos possam reunir as mais variadas comunicações, porque nós temos de pensar a multivocidade do plano espiritual com o qual Kardec está em interação, são muitas vozes, e vozes de todo tipo ideológico, inclusive. Nós vamos encontrar muitas vozes religiosas dentro, né, da própria codificação espírita, assim, muitas vozes filosóficas, muitas vozes de espíritos comuns, né, e que ainda assim têm muito a nos oferecer pelas experiências vivenciadas de cada um, né? Então, é muito importante entender isso. A filosofia racional e a moral consoladora tem de se investir de uma precaução contínua no plano dessas variadas informações, no contato com essas variadas vozes que nos chegam. Tudo bem? Então, diz assim, o Kardec estava preocupado, inclusive, com o fato de que muitos poderiam, inclusive espíritos, ou seja, os desencarnados, trazerem informações desviantes, deturpadoras, tá certo ou não? Que produzissem ruídos de desinformação. Diz o Kardec lá no livro na Revista Espírita, de março de 1863, por mais que a torturem e deturpem, ele está falando da doutrina, por mais que façam falar os espíritos à sua vontade, ou reúnam comunicações apócrifas para lançar contradições de permeio, não farão prevalecer um ensino isolado. Porque o Kardec ouviu muitas vozes. Ele nunca se pautou apenas pela informação de um espírito. Kardec nunca se pautou num juízo que se transformasse em uma assertiva, numa assertiva de corpo doutrinário a partir de um juízo isolado, de um espírito isolado. Tudo bem?
Ele pegou todas essas informações e produziu um estudo comparativo, vindo de espíritos dos variados lugares do planeta. E dali foi retirando sínteses, e sínteses significativas. Então é muito importante que tenhamos em nós outros, no contato entre nós outros encarnados, quanto com o mundo espiritual, que tenhamos o crisol da razão e da lógica como o nosso apoio em conteste, né? Então, submetendo tudo ao crisol da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. Sabe? Se nos fizermos valer pelo crisol da razão e da lógica, como nos disse Kardec. Bem, nós vamos conseguir distinguir o verdadeiro do falso. Nós vamos conseguir distinguir uma informação substancial e pertinente de uma outra superficial e desviante. É sempre importante que tenhamos em mente essa via. Então, quando estamos estudando aqui, todo e qualquer comunicante, seja ele encarnado ou não, através dos vários livros que lemos, né? Se estamos ouvindo uma palestra, se estamos, né, em face de uma informação que nos convida a pensar, saibamos que há aqueles que se envolvem de uma informação substancial, superlativa, e que resiste pela nervura dos seus argumentos, né, que se investe, perdão, pela profundidade dos seus argumentos, de um horizonte bastante seguro e assertivo. Como há falas, ideias e pensamentos que, às vezes, pecando pelo grau de superficialidade e por um construto marcado por várias contradições, de lições que talvez nos mereçam o reproche, a negativa, mesmo que provisória. Percebe, não? Então, que seja o nosso falar, porém, sim, sim, não, não. É isso que os espíritos nos dizem. E essa precaução, esse cuidado, o Kardec recebeu numa advertência dada pelos próprios espíritos. Todo mundo aqui se lembra de uma advertência dada pelo espírito de Erasto. Você se lembra? O espírito de Erasto, lá na Revista Espírita de 1861, outubro de 1861. Deixa eu pegar aqui esse trecho, só para fazê-los lembrar um pouco do que eu disse. Espera aí, só um segundinho que eu vou pegar aqui. Quer ver? Outubro de 1861. Só um segundinho. O que o Kardec disse? Aliás, o que o Erasto disse para o Kardec lá? Já estou achando aqui, só um segundinho. Está aqui, ó, achei. Outubro de 1861. Advertência de Erasto a Kardec. Tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infelizes que se acham imbuídos do espírito do século, mas ainda e principalmente, eu gosto desse ainda e principalmente, acho importante. Olha o que o Erasto está dizendo. Mas ainda e principalmente tereis de lutar contra o quê? Olha o que o Erasto diz. Mas ainda e principalmente contra a turba dos espíritos enganadores. Ou seja, há espíritos enganadores no mundo espiritual ou não? É o Erasto advertindo Kardec. O Erasto espírito advertindo Kardec. Então, mas sobretudo e principalmente contra a turba dos espíritos enganadores, que encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns, pois a tal respeito sois os mais favorecidos, logo virão assaltar-vos. Uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a algumas tiradas piedosas, insinuarão a heresia ou algum princípio subversivo. Olhe os espíritos indicando precaução a Kardec em relação a ensinos de alguns espíritos que venham a nos oferecer mistificações, desvios,
reflexões superficiais. Tudo bem? E aí ele vai dizer, outros com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Acrede-me, diz o Erasto ao Kardec, não temais desmascarar os velhacos, que novos tartufos se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Então, qual é o nosso papel enquanto espíritas, que entramos em contato com tantas comunicações mediúnicas? Sabermos distinguir a luz daquilo que não é tão luminoso assim. Sabermos distinguir o essencial do superficial. Sabermos, pela razão, distinguirmos, hein, gente, uma moral de elevação quanto aquelas moralidades muito discutíveis. Percebe ou não? Porque precisamos, inclusive, desmascarar essas mensagens apócrifas. Então, não temais em desmascarar os velhacos. Então, os espíritos estão propondo isso a Kardec. Que novos tartufos, ou seja, espíritos fingidos, tudo bem? Que simulam, que dissimulam a tartufice, se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Então você vê aquela mensagem religiosa, toda falando de Jesus, citando os evangelhos e tal. E aí, aquilo é uma moral irretocável? Cuidado. Aquilo ali pode ser apenas um verniz para trazer-nos engodos, desvios, desinformações. Então, vem aquela palavra toda empolada, toda desenvolta. Nossa, o espírito escreve tão bem. Verdade, né? Nós encontramos os retóricos do além, trazendo ideologias, inclusive as mais perigosas e falseadas. E aí, o que o Erasto diz? Precisamos desmascará-los. Percebe ou não? Então, a gente não pode ser passivo. É para falar sim, sim? Ou é para falar não, não? É para falar não, não. Espera aí, não dá. Percebe ou não? Então, ele se apresenta, inclusive, sob a máscara da religião. Olha o que o Erasto está dizendo, não? Dissimulando religiosidade. Dissimulando. Sede igualmente impiedosos para com os lobos devoradores, que se ocultariam sob peles de cordeiro. Percebam, por favor, ou não? Então, não sou eu que estou dizendo isso. É o Erasto, que está advertindo ao Kardec, lá em 1862, 1863, né, de que há espíritos mistificadores que nos sitiam e tentam nos enredar com mistificações, com engodos, com desinformações e com mentiras. Carlos, Fale, Davi. para quê? Por quê? Para quê? Para quê e por quê? Essa pergunta foi feita também ao Kardec. Essa pergunta que você está propondo também foi feita ao Kardec. Por que os espíritos superiores permitem que sejamos enleados por espíritos mistificadores? Essa foi a pergunta. Que eu acho que seja essa a pergunta, certo ou não? Hein, Mas Davi? por que que no mundo espiritual tem essa diferença, ou como você fala, religiosa, entendeu? Que, Porque no nosso mundo carnal essa pluralidade não, existe. ela existe por uma questão, eu até entendo que é uma questão de domínio, de opressão, né, etc, etc. Mas no mundo espiritual não tem isso. Tem sim, Davi. Por um simples motivo. Não há saltos no nosso plano evolutivo. Cada qual vai chegar no mundo espiritual com o cabedal, com o repertório que cada um fez por cultivar. Então, nós vamos levar nossas ideologias, as nossas ilusões, as nossas fantasmagorias, os nossos medos, os nossos acertos, os nossos contributos. Não há salto. Não, está no Então, nós céu e vamos inferno, encontrar no está mundo no céu e espiritual. inferno, é de entender, eu entendo isso. Oi, que foi? Desculpa, eu não entendi ao início da sua fala. Isso também está no céu e inferno, né? Sim. Mas, assim,
Tem espíritos atrasados, mas muito antes do céu e inferno, Sim, ficam enchendo, que nem conhece essas, sim. teoricamente, esses saltos, esses passos evolutivos, você entendeu? Sim. Por isso Mas, que na então, o que classificação ele da... quer? Qual o objetivo dele? Boa essa. Quando a gente vê a classificação da escala espírita, É, lembra? sim, tem. Então, espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, de Isso, terceira é, ordem. Nós somos de terceira ordem, tá? Então, aqui ninguém se engane. é. Nós vamos ter que encontrar aqui os espíritos pseudo-sábios. Sabe? Então, quando você encontra um espírito que quer falar sobre tudo, que conhece muita coisa e tal, e que tenta traduzir, às vezes, um repertório enciclopédico, cuidado. Ele tende a falar sobre tudo de um modo superficial. Sabe ou não? Então, é muito raro a gente encontrar um espírito com essa desenvoltura. Percebe ou não? E a gente vai encontrar muitos pseudo-sábios por aí, inclusive, querendo dar pitaco sobre tudo, achar que o espiritismo responde a tudo e trazer enviesadas informações, superficiais informações sobre tudo, inclusive. E é essa precaução que o Erasto tende a traduzir ao Kardec. Essas tartufices que estão ali propostas é que precisam ser consideradas. Tudo bem, gente? Tá claro ou não? E por que que os espíritos superiores permitem que isso aconteça? Porque o nosso papel aqui de encarnados é o de desenvolver, já passo, ô Eliane, o nosso papel de desencarnados é o de desenvolver critérios racionais de adesão e de recusa. O nosso crivo racional, o nosso crisol de razão, precisa dizer sim, sim e não, não para tudo. Então, nós precisamos fazer uso dessa potencialidade de que Jesus nos fala, do sim, sim, não, não. Então, do mesmo jeito que tem muita informação superior, sublimada, de grande força reflexiva, há outras que não são. E a gente precisa desenvolver o discernimento através de um juízo racional, capaz de identificar e de distinguir o verdadeiro do falso. Percebe ou não? Então, os espíritos permitem para que a nossa razão seja testada, para que venhamos a ter uma autonomia também. Precisamos ter uma autonomia e um papel nisso tudo, porque senão ficamos apenas receptáculo das informações que vêm dos espíritos de um modo, sabe, assimétrico e hierárquico, numa submissão. Não, a relação tem que ser entre iguais, porque agora estamos no corpo, amanhã estamos fora, e vice-versa. A alternância é contínua. Então, é uma via de mão dupla. Tudo bem, não? Olha, Lilian, se é difícil às vezes identificar a simulação dos humanos, o que dirá dos espíritos? Qual é a sugestão? A sugestão é aquilo que o Kardec havia proposto. Fazermos uso contínuo daquilo que é próprio da nossa potência do intelecto, para que racionalmente possamos distinguir o verdadeiro do falso. É esse o papel da filosofia espírita. É esse o papel da filosofia espírita. Produzir distinções e sínteses racionais. Percebe ou não? Se nós não fizermos uso do nosso papel racional e nos colocarmos como mero espectadores passivos de tudo que nos chega via informação dita mediúnica, nós estamos esterilizados criticamente. Nós estamos sendo escanteados criticamente. E, portanto, estamos sendo dispensados do nosso papel inteligente no universo. Nós não podemos estarmos à margem desse processo. Aliás, estamos convidados a esse exercício. Se temos de ter precaução uns com os outros enquanto encarnados, a precaução também é válida na relação com os desencarnados. Porque quem são os espíritos fora do corpo? Aqueles mesmos que outrora animaram essa mesma experiência da qual nos encontramos aqui agora. Percebe ou não? Então é muito importante que venhamos a ter esse cuidado, sabe, para que venhamos a saber distinguir o lobo que está, às vezes, travestido sob pele de cordeiro. Percebe ou não? Então, precisamos entender fundamentalmente o papel do juízo. E o papel do juízo... Eliane, pode falar, Eliane, você levantou a mão, por favor.
Então, Carlos, isso Kardec explica direitinho no livro Que é o Espiritismo, na primeira parte, Biografia de Kardec. Então, ele fala que tem que tratar os espíritos como os encarnados, que ele fala com os espíritos como se fossem homens, né? Que não muda muito. Né? Então, no livro Que é o Espiritismo, na primeira parte, a biografia, ele explica direitinho essa parte. É essa a ideia. É esse o ponto. É esse o ponto. Precisamos fazer o tempo todo, ou mais das vezes, o uso de um juízo vigilante, atento e operando, para que esses cuidados estejam sempre no nosso horizonte de ação e consideração. E, a partir disso, como somos juízos operantes, contínuos, né, e precisamos estabelecer a vigilância, né, vigiar e orar, essa ideia, estarmos atentos a tudo que nos chega, possamos dizer sim, sim, e não, não a tudo que nos chega também. Tudo bem? É essa a ideia. E aí, como é que a gente faz para estabelecermos essa via de segurança? Como é que podemos fazer, né, o uso dessa via, que é uma via de segurança? Fazendo uso de um instrumento filosófico por excelência, que é o instrumento da crítica. Lermos tudo criticamente. Lermos tudo criticamente. O que é exercício da crítica? É fazer valer o nosso protagonismo de seres pensantes. Percebe, não? E qual é essa relação? A relação é estabelecermos, né, com o mundo espiritual esse cuidado. Então, podemos criticar, sim ou não? O Kardec vai dizer, sim, não só podemos, como devemos. Mas o que é criticar? Essa é a questão. Essa é a questão basilar. Essa é a questão basilar. Devemos criticar? Os espíritos dizem que sim a Kardec, e o Kardec também argumenta nessa mesma direção. Olha o que o Kardec diz, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 254. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, os espíritos superiores são assinalados pelo quê? Pela bondade e pela afabilidade. Eles têm uma paciência. Se for um espírito superior, vai ter paciência com a gente. Tudo bem? Então, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Então, os espíritos superiores criticam, o Kardec está dizendo, eles criticam os erros, mas sem pessoalismos, sem fel, sem animosidade, sabe? Com moderação. Agora, o Kardec vai dizer, para criticar é necessário poder opor raciocínio a raciocínio. Não é a ideia do diálogo, não? Eu ponho uma ideia, você põe uma outra, contrária às vezes, ou tensiva com o que eu disse. É uma oposição de raciocínio a raciocínio, é o diálogo. Então, para criticar, diz-nos lá o Kardec, né? É necessário o quê? Opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. Será isso possível sem o conhecimento aprofundado do assunto de que se trata? Então, é somente por extensão, diz-nos o Kardec, no que é Espiritismo, né? Como bem disse a Eliane, num trecho, o crítico, né? Ele diz assim, é somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar, em sua acepção própria e segundo a etimologia. Ela significa, criticar, significa julgar e apreciar. Então, precisamos julgar e apreciar tudo que nos chega? Todos os informes que nos vêm aos olhos? Precisamos julgar e apreciar, ou seja, estabelecermos etimologicamente o sentido maiúsculo de crítica.
julgar e apreciar. A crítica pode, pois, continua Kardec, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Então eu tenho que ler tudo, sabe, com um espírito desprendido de preconceitos, mas ao mesmo tempo investido de um juízo crítico vigilante. Percebe? Imbuído de um juízo crítico vigilante. É isso que o Kardec está propondo. E você sabe, o Espírito Verdade várias vezes criticou trechos do Kardec quando ele escrevia. E aí o Kardec depois voltava ao texto, olhava, via se estava errado, e quando achava o erro, diante da crítica recebida do Espírito, ele corrigia. Então, olha o cuidado do Espírito de Verdade na sua crítica também, apontando os equívocos. Então é importante que a gente tenha o uso da crítica, mas sobretudo em função por nos amarmos, por termos afinidade. Se eu estiver em equívoco, e isso é humano que aconteça, eu espero que a Ângela, como minha amiga, quando percebe o equívoco, fala: Carlos, olha, isso aí que você falou, ou isso que você fez, não foi legal. Podia ser feito de outro modo e tal. O amigo é aquele que tem a liberdade e a transparência de se oferecer, sabe? Inclusive na indicação de um caminho melhor, percebe ou não? A gente tem que ter essa ideia de nos confessarmos uns aos outros. Confessai-vos uns aos outros, não é assim que está dito nos evangelhos? Precisamos nos confessar uns aos outros, inclusive nos apontamentos daquele amigo. Eu não posso, se eu estou percebendo que o meu amigo está indo na direção do abismo, eu não vou chamar a atenção dele? Ou eu vou esperar que ele sofra a queda? Eu espero que os meus amigos me chamem a atenção. Carlos, por aí não. Olha o abismo ali na frente. Isso é amizade honesta. Sim ou não? Ou eu não vou poder contar com esse puxão de orelha dos amigos que estão aqui? Pelo amor de Deus, hein? Eu sou muito perigoso. Eu, para me arriscar nos abismos, aí é coisa fácil. Eu preciso de vocês. Eu quero que vocês me puxem a orelha. Percebe, não? Me mostre o equívoco. Porque essa é a transparência que estabelecemos na relação entre iguais. Percebe ou não? Então, o Kardec diz lá no livro dos Médiuns: em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária. Ó, julgar uma obra literária é crítica, é estabelecer a crítica. Tudo bem? Tanto que quem julga a obra literária é chamado de crítico literário. Tá claro isso, gente? Então, quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez que, bem convencidos, fiquem de que não lograrão iludir-nos. Repetimos, diz o Kardec, este meio é único, que é o da crítica, o de se rejeitar sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso. Então, esse é o meio, é único, mas infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa, diz-nos em o Kardec. Então, devemos estabelecer tudo passando pelo crivo de uma crítica rigorosa. E aí, os espíritos vão ficar ofendidos quando estabelecemos uma crítica rigorosa a todo e qualquer ditado que venha do mundo espiritual? O Kardec completa esse mesmo trecho. Os bons espíritos nunca se ofendem com a crítica, pois eles próprios a aconselham, e porque nada têm de temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso é que provam que são. Então, quando você encontra um espírito que não gosta de crítica,
Um espírito que evita contendas, que quer propor para nós uma relação de passividade. Percebe, não? O que a gente tem que fazer em relação a esse espírito que tenta nos enredar com esses anestésicos de pensamento, tentando anular ou diluir a nossa potencialidade crítica? A gente tem que desmascarar esse espírito. Tudo bem, não? Tá claro, não? Então, quando um espírito vem, olha, sede, sabe, cordatos, aceita tudo sem questionamento. Não, percebe? A gente vai rejeitar se um espírito vem com uma conversa desse tipo. Tá claro isso, gente? Os espíritos bons não se admoestam com as críticas. Aliás, eles acham bem-vinda. Porque eles estão percebendo que nós estamos nos esforçando por pensar. Percebe ou não? Então, só os maus espíritos é que são renitentes e avessos à crítica. Os bons espíritos, diz-nos o Kardec, nunca se ofendem com a crítica, pois eles próprios a aconselham, e porque nada têm de temer do exame. Então, é para questionar os espíritos? Sim. A resposta não me satisfez. Posso voltar à carga reformulando a mesma pergunta por uma outra angulação? Sim. Ainda não. Posso continuar insistindo? Deve. Percebe ou não? É isso que o Kardec fazia. Ele perguntava uma coisa, ele não se sentia muito satisfeito com a resposta, ele perguntava de novo, numa outra formulação, até que a resposta fosse considerada mais satisfatória ou mais desejável. Ele não aceitava de pronto. Ele não aceitava tácita e passivamente o que quer que seja. Percebe? É esse o cuidado. Os bons espíritos tanto aceitam críticas como nos aconselham a crítica como a nossa máxima precaução. Tudo bem, gente? Tem sentido ou não? É o que está posto lá na codificação. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Por isso que, né? Por isso que precisamos ter muita precaução com tudo que nos chega. Por isso que às vezes vocês percebem que eu tenho algumas reservas com algum outro pensamento religiosista ou que eu considere dogmático, e eu chamo atenção. Eu chamo atenção a respeito dessas informações. Percebe ou não? Então eu tenho a criar algumas reservas e cuidados com o mundo espiritual, independente de quem seja o médium, independente de quem seja o espírito que assine a mensagem. O espiritismo não é hierárquico, então não se submete ao mundo à vontade dos espíritos. A relação é de mão dupla, porque nós somos espíritos também, poxa. Tá claro isso, gente? Então, quando vem um espírito, que pode ser um espírito até famoso, Emmanuel, através do Chico Xavier, falou que é para fazer assim. Não, cara, não é assim. Não é assim. Não é porque Emmanuel te falou para fazer que você tem que fazer. E está escrito lá no André Luiz, ele mandou fazer assim, 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 assim. O problema dele, eu vou passar o filtro na mensagem dele também, para ver o que resiste e o que não resiste. Tem muita coisa boa? Tem. Tem muita coisa boa. Tem outras tantas que não são tão legais assim? Também tem. Tá claro isso, gente? Então a gente pode ter essas precauções sem subserviência, sem hierarquias. Percebe ou não? Então você pega lá, por exemplo, o Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, lá no capítulo 69. Diante dos que se desvairam na crítica. Olha, ele fala que quem critica está desvairado. Olha o que ele diz. Diante dos que se desvairam na crítica, observa com facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. Quem diz que a crítica é um desvario? A crítica é o nosso instrumento. Crueldade. Crueldade como? A não ser que você tome pelo ponto de vista pessoal. Quem toma pelo ponto de vista pessoal já é um espírito inferior. Está sendo envolvido por orgulho e por egoísmo. Os bons espíritos não se engastam com a crítica. Então, bem, o Emmanuel diz que é um desvario aquele que critica.
Ele diz lá no mesmo livro, Religião dos Espíritos, capítulo 9, faze da língua instrumento de críticas incessantes, e acabarás guardando na boca uma placenta envenenada, servindo à parturição da crueldade e do crime. Ou seja, a crítica para ele é o quê? É uma placenta envenenada, parturindo o quê? Crueldade e crime. Por que essa precaução com a crítica, Emmanuel? Tá com medo do quê, filho? Não pode. A crítica é bem-vinda, sobretudo aquele que faz uso de uma crítica pautado pela via da razão. Percebe ou não? Os operários de Jesus, diz ele no livro Pérolas do Além, porém, abstraídos da crítica ou dos aplausos do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito de novas terras. Então, os operários de Jesus, eles são abstraídos da crítica. Então, se você é operário de Jesus, você não critica. É isso que ele está dizendo. Jesus não criticou ninguém, não? Foi morto por causa disso. Foi morto por causa disso. Então, quando ele diz que os operários de Jesus devem permanecer abstraídos da crítica, esse espírito está ensinando algo que Jesus não fez. Jesus criticou e foi morto, inclusive, por causa disso. Não dá. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, ele está lhe dizendo isso num livro chamado O Espírito da Verdade. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando com a bênção da prece. Então eu estou indo para um abismo, tá? E a Miriam está percebendo que o abismo está bem ali na minha frente. Em vez de ela me chamar a atenção e falar assim, Carlos, olha o abismo aí, ela vai seguir o conselho de Emmanuel e vai falar assim, eu vou rezar pelo Carlos, para o Carlos acordar e não passar, não se precipitar no abismo. Você percebe ou não? Então, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica. Não dá, né, gente? Um espírito bom não pode ser avesso à crítica. Não é isso que o Kardec falou? Não é isso que os benfeitores disseram a Kardec? Aí vem um espírito, sabe, um jesuíta querendo nos doutrinar, esterilizando as potencialidades da crítica, que é a via por onde o nosso pensamento se movimenta, que é a via por onde a nossa razão alcança lugar e vez e voz. Não dá. Aí você vai encontrar várias expressões, Emmanuel, nessa direção. O palanque da crítica, o ataque da crítica, a lâmina da crítica, o vinagre da crítica, obreiro do Senhor não critica. A crítica venenosa, o ácido da crítica, as críticas indébitas, a crítica destrutiva, todas as expressões de Emmanuel. Ele tem uma aversão à crítica, e ele pegou raiva disso. Por isso que Emmanuel ele é religioso, ele é antifilosófico. Ele é anticientífico. Várias mensagens dele falando contra a filosofia, várias mensagens dele falando contra a ciência. Ele fala sobre a esterilidade do cientificismo. Ele critica Kardec falando que Kardec tem uma via religiosa, aliás, filosófico-científica, enquanto que a via dele é mais religiosa. Percebe ou não? Então ele critica Kardec. Lá no prefácio de Fonte Viva, ele perdeu o pudor. Ele criticou Kardec na caruda. E algum problema em criticar Kardec? Nenhum. Aliás, é bem-vindo que seja feita crítica, inclusive a Kardec. O problema é eu criticar Kardec e depois falar aqui pro Chico, olha, Chico, se eu disser alguma coisa avessa ao Kardec, me abandona e fica com o Kardec. Ele diz um monte dessas coisas. Então você vai lá no livro Fonte Viva, lá no prefácio, ele diz assim, Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra o cariz religioso. Mentira. No livro que é Espiritismo, acabei de ler, que a base, né, do Espiritismo é científico-filosófica. Kardec não fala de base religiosa. Então, desde o início do seu ministério, Allan Kardec imprimiu a sua obra um cariz religioso. Ele está pondo na boca de Kardec o que não está lá.
Tudo bem, não? O espiritismo é forte, diz o Emmanuel, porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião. Deus, alma, penas e recompensas futuras. Peraí, Deus, alma, é assunto religioso? Ou exclusivamente religioso? Você não tem vários filósofos tratando disso? Nós aqui já nos dedicamos a vários filósofos falando sobre Deus, alma, imortalidade, provas da existência de Deus. Todo mundo aqui já leu Aristóteles, Tomás de Aquino, Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, hein? Bergson. Então, Deus, alma, penas e recompensas futuras são assuntos exclusivos de religião? Não dá, né, mano, para aceitar isso que você está dizendo. Aí agora vem a crítica dele a Kardec. Vocês querem, que eu sei que vocês estão na expectativa. A Miriam tá com a mão tremenda assim, ó. Ela quer ver Emmanuel falando mal do Kardec. Eita, como vocês são maledicentes, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, Miriam, vamos satisfazer a Miriam aqui, ó. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, diz Emmanuel. Olha o que ele diz. Não é bonito isso ou não? Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Não é lindo isso que Emmanuel disse ou não? Sem reparos, concordamos com ele. Agora o que ele vem, ó. Contudo, o que vocês acham que vem depois desse contudo? Aceito, mas, né? Porém, entretudo, entretanto, todavia, percebe não? Aceito o que o Kardec está propondo, mas, contudo, entretanto, todavia, agora vem a discordância. É aquela coisa do morde e assopra, né? Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la. O que quer dizer vemo-la? É o ponto de vista pessoal do Emmanuel. Vemo-la. Kardec vê o Espiritismo na sua base científica e filosófica. Eu, Emmanuel, a vejo, contudo, tudo bem não? Contudo, vemo-la, diz ele, ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado. E papapá, aí vem, né, tiradas piedosas e religiosas. Tudo bem não? Ele como nosso Senhor e papapi, papapá. Tudo bem, gente? Lembra que eu já mostrei que nas traduções da FEB, a palavra Jesus aparece, às vezes, traduzida como Senhor, como Salvador. Kardec não usa Senhor, não usa Salvador. Mas várias traduções da FEB, os espíritos respondiam lá em francês Jesus, e aí entrava o Guilhão Ribeiro e colocava Senhor, Salvador, Nosso Salvador. Inventavam umas traduções que, sabe, de preguiça religiosa, sabe? Que é a linguagem ou o léxico próprio de um jesuíta como o de Emmanuel. Tudo bem? Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e com a justiça. Olha o que Emmanuel acabou de dizer, gente. Filósofos, por favor, eu conto com vocês agora. Olha o que o Emmanuel acabou de falar da filosofia. Ele odeia a filosofia, né? Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e com a justiça. A filosofia não tem nada a ver com esses assuntos? Eu estava realmente pensando se Emmanuel é caridoso. É cruel isso que ele está dizendo, concordo Porque, com você. no meu ponto de vista, ele não é caridoso. E não sei que tipo de religião que ele prega também. Não consigo entender. Mas vocês estão entendendo que eu estou... Né? É isso que você está dizendo, Miriam. Você concorda que ele está falando mal da filosofia ou não? Ele está dizendo que a filosofia nada tem que ver com caridade e com justiça. Vocês querem ouvir o Kardec falando? O Kardec nos digo fala... mais, ele pode falar mal do Emmanuel pra caramba, que ele já reencarnou. Então ele nem, Exatamente, ele está aqui com a não vai gente. Ele é nem encher o encarnado. saco. Ele está vai encher o encarnado. saco. Ele está encarnado, ele deve estar agora com uns 23 para 24 anos. Por aí. Ele tá encarnado no interior de São Paulo. Isso aí. Segundo consta, né? Então, é encarnado falando de encarnado, pode ser? Estamos aqui, ele está entre a gente, então vamos falar dele. Mas tudo bem, até aqui o Kleber está se divertindo. Mas vamos pensar aqui, ó, por favor. A discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e com a justiça. O Kardec tem um trecho que ele fala isso.
não existe harmonia sem justiça. Filosoficamente, ele desenvolve essa ideia. Essa ideia de paz e harmonia, o Kardec diz, não há paz e harmonia sem antes o contributo da justiça. Olha que lindo que ele fala. Né? Qual é a reflexão sobre justiça? Ninguém aqui lê os diálogos de Platão quando ele fala da dike, em grego, que é a justiça? Ninguém nunca leu o Tratado Teológico Político do Spinoza? Ninguém já leu tratado sobre justiça do ponto de vista filosófico. Então ele está dizendo que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e com a justiça? A caridade, se eu penso ágape e amor, essa discussão está em Aristóteles. Então, desculpa, não dá para aceitar isso aqui. Aí ele, a discussão filosófica nada tem que ver com a caridade e a justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, o que quer dizer com todo o nosso respeito? Discordando do Kardec? Com todo o respeito com o que ele disse? É isso que ele está dizendo. Ó. Reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor. Aí ele vem com religiosismo. Tudo bem, gente? Então, é essa ideia que a gente precisa ter muito cuidado. Essa ideia que a gente precisa ter muito cuidado. É essa ideia de pensar a crítica por esses prismas, que são, aliás, bastante discutíveis. Né? Bastante discutíveis. Precisamos ter esse cuidado. Né? Tem um trecho, está no livro Pão Nosso, uma mensagem do Pão Nosso. É a mensagem 98 de Pão Nosso, de Emmanuel, em que ele diz assim, evita contender. O que é contender? Estabelecer contendas, criticar, produzir juízos, contender. Tudo bem, gente? Aí ele pega um trecho lá de Paulo, ao servo do Senhor não convém contender. Ou seja, o que é a ideia? A ideia é que tem que ser um religioso, tem que ser submisso, tem que ser obediente, não pode discutir, não pode discordar. Porque o pensamento dogmático, ele não aceita discordâncias. O pensamento dogmático não aceita discordâncias. É avesso à crítica, né? Então, eu acho que o pensamento de Emmanuel é um pensamento dogmático. Tudo bem? Medieval. Jesuíta. Aí ele diz lá na mensagem, os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. O que ele está propondo? Obediência. Quem não desenvolve o espírito da crítica tem que simplesmente aceitar tudo e servir sem reparos. Ele está propondo obediência. Então, um espírito que quer de nós outros, obediência. Se é uma mentalidade religiosa, é uma relação de mandamento, e na relação de mandamento precisa do que para ser religioso? Ser obediente ao que se manda. Ou ser obediente a quem manda. E no Espiritismo não temos nada disso. Não é uma relação de obediência. É uma relação de lógica, de coerência, de razão. Então, um espírito que vem propor obediência... Vocês se lembram quando ele aparece ao Chico e reclama que o Chico assuma 3 posturas? Vocês se lembram das 3 posturas que ele exigiu do Chico ou não? O que ele pediu lá que o Chico tivesse? Qual era a primeira postura? Que ele pediu Disciplina. que o Chico... Disciplina. A primeira era a disciplina, verdade. E qual era a segunda, Miriam? Disciplina. Disciplina. E qual era a terceira? Disciplina. O que quer dizer disciplina? Ser disciplinado é ser passivo, é ser obediente, é se submeter à vontade de alguém que se coloque como superior. Percebe? Então, esse caráter disciplinar é uma esterilização das potencialidades do espírito. Os espíritos superiores, aqueles que se comunicavam com Kardec, não pediriam disciplina.
O que os espíritos que se comunicaram a Kardec nos pediram? Espíritas, 2 mandamentos. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Eles não pediram disciplina. Eles pediram ação. A ação do amor e a ação da educação. São 2 ações. Disciplina são posições passivas. Amar e instruir são posições ativas. Deu para perceber uma diferença sutil ou não? Nas posturas? Então é esse o cuidado que a gente precisa ter. Sabe? A gente não pode se permitir enlear, enredar com comunicações que são perigosas, esterilizantes, apassivadoras, que mutilam as potencialidades do espírito. Quando quer que nós abstraiamos a crítica, que é a nossa potencialidade de pensar, de inteligir e de julgar. Nós não podemos mutilar a nossa alma. Se nós somos espíritos constituídos por um atributo chamado inteligência, espíritos, por serem assinalados por um atributo essencial chamado inteligência, têm que fazer uso do inteligir. E fazer o uso do inteligir é fazer uso do pensar, fazer uso da crítica. Fale, Sidney. Cadê o Sidney? Então, Kardec não, o Espírito da Verdade, tem uma colocação, né, que ele diz que o espírito rebelde levará mais tempo para alcançar, né, o caminho da evolução. Então, a rebeldia, né? Desculpa, pode falar. Não, pode, termina, por favor. Não, eu ia dizer isso, sobre rebeldia. Há uma diferença entre ser rebelde, né, e ser disciplinado. A rebeldia é, sobretudo, uma posição de reatividade. É ser reativo. O que os espíritos nos reclamam é ser ativos e não reativos. A rebeldia, às vezes, envolve muito mais ações que se lançam na direção do perigo, sobretudo pautados pela irreflexão. Portanto, é que rebeldia, no geral, tem sido característica de adolescentes. Não é na adolescência que se é rebelde? A rebeldia significa uma posição irrefletida em face da imaturidade que ainda assiste o comportamento. Então, a rebeldia ainda é índice de imaturidade. A maturidade nos exige a criticidade. E a criticidade significa pensamentos que refletem acurada, circunstancialmente, de modo circunspecto, para que o nosso dizer não diante do absurdo seja bem embasado, seja bem posto. Para que o nosso sim, diante de algo que consideremos sublime, também tenha base, para que a nossa adesão se veja pavimentada numa via segura. Percebe ou não? Então, isso é muito importante. Nós não podemos nos fazer ausentes das nossas potencialidades de reflexão. Então, esse é um caráter que precisa ser colocado a serviço do nosso exercício filosófico, do nosso modo de ser do ponto de vista intelecto-moral. Então, é muito complicado quando um espírito vem propor mutilação, vem propor passividade, vem propor aceitação tácita. E aí, o que a gente vai fazer? Aquilo que Jesus propôs, que seja o seu falar sim, sim, diante de coisas razoáveis. E diante do absurdo, não, não. Não, não. Senhor, podemos apedrejar essa mulher aqui? Ó, ela foi pega em adultério. O que Jesus falou para os hipócritas que queriam apedrejar a mulher? Não. Falou não, né? Pedra, né? Tem alguém aqui que está isento de pecado? Atira a primeira pedra, mas como é um bando de hipócrita, não, né? Percebe? É essa a ideia. Fale, Davi.
Não, eu entendo e aceito disciplina. Disciplina é um termo de subjugação. Está subjugando alguém. Mas o Kardec não teve disciplina ao fazer o estudo do Livro dos Espíritos ou as questões. É que eu tinha entendido essa disciplina, não como uma maneira ruim. E aí, olhando por tua ótica, eu entendo que sim, que é uma maneira ruim, que é melhor amar e instruir-vos do que. Mas quando você fala, você tem que ter um método. O método não é semelhante à disciplina? Ô, Davi, eu validaria a ideia da disciplina do Emmanuel se ele dissesse isso uma vez só. Ó, eu te peço três Tá coisas. bom. Eu te peço três coisas. Disciplina, ou seja, vamos tentar seguir um caminho de coerência. Fazer uso do entendimento, vamos buscar intensidade. Agora, 3 vezes a mesma coisa, ele está querendo a obediência. Lógico. Falar uma vez isso, ok. Eu acho até precisamos ter disciplina aqui para estudar, para pegar um livro, para anotar. Isso precisa. Mas uma vez só. Em 3 vezes, disciplina, e o resto ele não fala, ele está propondo obediência. Sim. Ele está propondo cooptação do outro. Sim. Ele está cooptando o livre-arbítrio alheio. Sabe ou não? Então isso é muito sério, eu acho. Isso é muito perigoso, inclusive. Então eu acho que quando a gente pensa que a nossa relação com o mundo espiritual tem que ser uma relação o tempo inteiro cuidadosa, sabe? O tempo inteiro reflexiva, o tempo inteiro lógico e racional, essas indicações do Kardec são muito mais válidas e preciosas do que uma relação que me quer cooptar pela via da obediência. Então, os bons espíritos, eles são sempre muito porosos, compreensivos, mas, ao mesmo tempo, eles são assertivos. Vocês se lembram, só para fechar, né, vocês se lembram daquela história? Vocês se lembram daquela história do Chico, em que o Chico é ameaçado de morte pelo Emmanuel? Vocês se lembram dessa história? Hein, gente? Vocês se lembram dessa história? Tá lá no livro... Aliás, está lá no jornal O Espírita Mineiro. É isso, o Espírita Mineiro? Vocês se lembram dessa história? Vou ler rapidinho. Está publicado lá no Espírita Mineiro. O Chico pergunta assim: então devo trabalhar na recepção de mensagens e livros do mundo espiritual até o fim da minha vida atual? É o Chico perguntando para o Emmanuel. E aí o Emmanuel respondeu assim: sim, não temos outra alternativa. Peraí, isso é um determinismo, né? Não temos outra alternativa é um determinismo, é uma injunção. Não temos outra alternativa. Naturalmente impressionado com o que ele dizia, olha o Chico falando, ó, naturalmente impressionado com o que ele dizia, voltei a interrogar. Olha o Chico questionando os espíritos. Isso é legal. O Chico aceitou a resposta do Emmanuel? Voltei a questionar. E olha a pergunta do Chico, eu achei bonita. Emmanuel deu um sorriso de benevolência, né? Aí o Chico interrogou assim, e se eu não quiser? E se eu não quiser? Já que a doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Kardec, o Chico discordou do Emmanuel ou não? Bonito, né? Peraí, você está querendo que eu tenha que a minha vida inteira fazer isso? E se eu não quiser? Eu sou dotado de livre-arbítrio? É o que o Espiritismo me ensina? Foi perfeita, né, a interrogação do Chico. E se eu não quiser? Já que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel, então, deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação
Está respeitando o livre-arbítrio do médium ou não? O que é decreto de desapropriação? É sequestro? É ameaça de morte? Percebe? Perder a Autonomia. mediunidade. Não, a mediunidade. Não é não. Decreto de desapropriação está dizendo assim, você não tem autonomia sobre a sua vida, nós é que mandamos na sua vida. Peraí, qual é o principal valor filosófico que nós cultivamos? É a autonomia do sujeito. E se o Espiritismo é uma doutrina filosófica, a autonomia é um valor muito caro. Então, é semelhante a um decreto de desapropriação, diz Emmanuel. Ameaça o Emmanuel, né? Quando lançado por autoridade da terra. Ó, é a carteirada. Autoridade. Olha o discurso de autoridade. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Se você não aceitar, se você recusar, nós, os espíritos orientadores da obra, temos autoridade bastante de te retirar do atual corpo físico. O que Emmanuel acabou de fazer com o Chico? Condenou à morte. Ameaçou de morte, cara. Ameaçou. E qual a O nome defesa? disso, se você levar para um juiz qualquer uma conversa desse tipo, isso está tipificado no Código Penal. Isso é ameaça de morte. Gente, um bom espírito ameaça alguém de morte? Um bom espírito, espírito superior, pode ameaçar alguém de morte? Porque eu posso também estar equivocado. Não sei se essa interpretação que eu estou fazendo se é justa. Isso aqui é uma ameaça de morte ou não é? Diz a autoridade de te retirar do seu corpo físico. Ou seja, nós estamos autorizados a te matar. Ou você faz o que eu mando, ou você morre. Cara, eu vejo um Emmanuel com uma arma na cabeça do Chico. Ou você faz o que eu estou mandando, ou a gente vai te matar. Isso não é coisa de espírito superior, gente. Vocês vão me perdoar. Isso? Como é que faz uma... Como é que um espírito mata? faz uma coisa desse tipo? É como o espírito mata. Eu não sei, ele tá ameaçando. Agora, o modus operandi, eu não tô com essa intimidade toda. Mas, olha, percebe ou não? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando você vai ao Kardec, no livro, na Revista Espírita de 1863, diz lá o Kardec, né? Porque o Emmanuel, você está vendo, ele quer produzir mais de 100 livros. Né? Na época que o Chico estava próximo dos 100 livros mediúnicos. É quando o Emmanuel ameaçou de morte o médium, né? E aí chegou aos 400, todo mundo sabe, né? A produção mediúnica assombrosa do Chico. E aí, olha só o Kardec. Kardec foi um século antes, hein, gente? Olha o Kardec. Tal espírito é apto a ditar uma boa comunicação isolada, a dar excelente conselho particular, mas incapaz de produzir um trabalho de conjunto completo, passível de suportar um exame, sejam quais forem suas pretensões, e o nome com que se disfarce como garantia. Quanto mais alto o nome, maior o cuidado. Ora, é mais fácil tomar um nome do que justificá-lo. Eis porque, ao lado de alguns bons pensamentos, encontram-se muitas vezes ideias excêntricas e traços inequívocos da mais profunda ignorância. Aí ele diz, é nessas modalidades de trabalhos mediúnicos que temos notado mais sinais de obsessão, dos quais um dos mais frequentes, olha o sinal de obsessão na mediunidade, é a injunção por parte do espírito de os mandar imprimir. Espírito que quer mandar, que quer produzir injunção. Tem que escrever, tem que publicar livro, tem não sei o quê. Mas se eu não quiser, eu te mato, você morre. Pura e simplesmente isso. Então isso é próprio do quê? De espírito que está obsediando e não está assessorando. É principalmente em semelhante caso que um exame escrupuloso é necessário, diz Kardec, se não nos quisermos expor a fazer discípulos à nossa custa. É ainda o melhor meio de afastar os espíritos presunçosos e pseudo-sábios,
que se retiram inevitavelmente quando não encontram instrumentos dóceis. O que quer dizer instrumentos dóceis? Passivos. Nós não podemos ser passivos na mão dos espíritos. Então, os espíritos que são presunçosos, né, querem instrumentos dóceis. Há quem façam aceitar suas palavras como artigo de fé. Então, o Kardec mesmo já nos está dando a precaução para a gente evitar cair nesse tipo de enleio. Então é isso. Que seja o nosso falar, porém, sim, sim, não, não. Mas que possamos fazer uso desse dispositivo de que a razão nos investe. Não podemos aceitar espíritos autoritários, espíritos ameaçadores, espíritos presunçosos, espíritos que querem se impor à custa de uma auctoritas dogmática, religiosa. Os bons espíritos não fazem assim. Os bons espíritos agem de um outro modo, totalmente diferente deste. Tudo bem? E é isso. Se era a perturbação que vocês queriam, está lançado. Pode ser, Durma com gente. isso. Durma-se com um barulho desses. Muito Durma-se com um barulho desses. Falei para você, Davi, que a gente não ia dormir. Porra, Pessoas, amigas, sacanagem. sempre agradecido. Vou te passar WhatsApps à noite. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Na Ah, verdade, vocês estão sendo usados para que eu, o espírito perturbado, venha fazer terapia aqui em grupo, é por expondo isso que as a gente... minhas mazelas mais obsessivas e perturbadoras de que me investe. Pode ser? Então, na verdade, vocês estão aqui com os ouvidos atentos, misericordiosos, ouvindo um espírito zombeteiro, perturbador. Atento é uma coisa. Esclarecedor, eu diria, cara. Atento é uma coisa. Então, a doutrina, o centro espírita não é para dar trabalho ao trabalhador? Então, nós temos muito trabalho para fazer valer Kardec. Sim. E isso é importante, Sidney, que você está dizendo. Eu falo isso com o coração até mesmo muito entristecido. O quanto Kardec tem sido posto de lado, né? Nas nossas casas espíritas. Quanto que Kardec tem sido negligenciado, vilipendiado, escanteado. E esses outros espíritos famosos estão ocupando, sabe, a cena da condução mesmo do movimento espírita brasileiro através dessas posturas periclitantes, duvidosas, mistificadoras, de querer produzir passividade, esterilização, anestesia de alma, e nos deslindando da nossa potencialidade crítica, racional, intelectiva. Então, um grupo como o NEF, que é um grupo, né, de estudos espíritas e de estudos filosóficos, precisa se fazer valer o mais possível, pautado pelo uso reiterado e afirmativo da razão. É isso. Só é assim que se faz filosofia. Só é assim que se faz filosofia. E estamos bem assistidos por Kardec e pelos benfeitores que com ele nos ofertaram um legado de uma valia inestimável. Então, esses espíritos, aqueles que estão validados lá em Kardec, têm nos oferecido linfas límpidas, generosas, para que as nossas reflexões, sabe, criem um novo estado de ânimo. O estado de ânimo e a pretensão de exercermos o primado da nossa consciência validando o nosso comportamento. Porque onde está escrita a lei de Deus, não é na autoridade de um espírito qualquer. A lei de Deus está escrita na consciência do sujeito. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. E é na consciência que nós encontramos a potência da razão, a potência da coerência, a potência da lógica, a potência de sermos ativos enquanto princípios inteligentes do universo. Então, eu vou sempre gritar nessa direção. Gritar na direção de pautarmos a nossa via espírita pela via da autonomia. Sem algemas, sem grilhões, sem, sabe, esse uso de ameaças
e que nos reclama obediência tácita, sabe, estéril. Eu não aceito isso. A minha formação filosófica é muito arredia a esses pretensiosos que querem cooptar a minha consciência. Eu não aceito ser presa fácil na mão daqueles que querem, sabe, cercear a minha via de pensar. Então, todo aquele que se colocar avesso às potencialidades do intelecto, eu vou denunciar. É aquilo que o Erasto falou ao Kardec. Precisa denunciar essas tartufices. Essas tartufices. Então, eu concordo com o Erasto, é o que eu estou fazendo aqui para todos vocês. Eu estou denunciando os tartufos que estão circundando por aí. Obrigado mais uma vez, obrigado de coração. Carlos. Obrigada, Carlos. Muito bom. Até a próxima. Obrigado, Carlos, por mais uma. Boa noite a todos. Uma boa noite, pessoal. Obrigado. Fiquem em paz. Obrigada. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.